Bom dia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Aqui seu amigo Joaldo Almeida entrando para os nossos 5 minutos com Deus. Como é o nome da mulher, Maria, lá do sua terra? Maria de Jesus, minha irmã? Tô aqui na casa da Maria das Graças, aqui em São Paulo. E aí quero mandar um alô aí, um shalom para Maria de Jesus. Está lá no Piauí, ela é? Uhum. Lá no Piauí. Ela ouve o nosso 5 minutos com Deus. Então, ó, um beijo no coração, tá? Tô aqui em Sampa e aproveitando aqui as férias com minha família e entrei aqui para gravar os nossos 5 minutos com Deus. Estamos estudando o Evangelho de João, hoje a gente fecha o capítulo 6. Então, do versículo 60 até o 71, que diz assim: Muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é esse discurso, quem o pode escutar ou ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: Isso escandalizai-vos? Isso escandaliza vocês? Que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas alguns de vós não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então Jesus disse aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido, conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi vós a 12? E um de vós é um diabo. E dizia isto de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Essa parte aqui é uma das partes mais poderosas do ministério de Jesus. Em todo o seu ministério, em todo o seu ministério, Jesus teve que lidar com a rejeição. João 1,12 deixa isso bem claro, que Jesus veio para o que eram seus e os seus não receberam. Mas aqui especificamente, depois de provar de um milagre sobrenatural, de serem alimentados, eles não conseguem suportar o peso da mensagem. Eu já li essa mensagem várias vezes, não consigo encontrar a dureza que esses homens encontraram. Na verdade, eles não estavam com Jesus por Jesus. Eles estavam com Jesus porque eles queriam o pão que Jesus dava. Muitas pessoas hoje estão na igreja com a mesma perspectiva. Não estão seguindo a Jesus porque elas querem um relacionamento, mas porque elas querem os benefícios que Jesus pode dar para elas. Quando Jesus fala essa palavra, é interessante porque diz que os seus discípulos o abandonaram, voltaram atrás e já não andavam mais com ele. E é muito importante você ter convicção da sua identidade, você saber quem você é, qual é a sua missão, o que você tem para dar. Porque quando você tem essas convicções e as pessoas vão embora, você vai entender que quem perdeu foi elas, porque você sabe quem você é, você sabe o que você tem para oferecer. Mas muitas pessoas não sabem lidar com o abandono. Muitas pessoas não sabem lidar com a rejeição, não sabem lidar com a perda. Aqui Jesus nos dá uma aula, um aulaço, de que o mais importante é você ter convicção da sua missão, do seu propósito, de quem você é. Essa convicção é tão grande no coração de Jesus que Jesus vira para os 12 que estão ali. E ele diz: Vocês também não querem ir? Parece falta de amor, mas não é. É convicção do chamado, é convicção da identidade e do que eu tenho para oferecer. Ele não tem só a convicção de quem ele é, ele tem convicção de quem são as pessoas com quem ele se relaciona. Ele diz que um dos 12 que está caminhando com eles é um diabo, é um adversário, é alguém que vai estar com ele, mas que vai traí-lo. E mesmo assim, Jesus insiste em caminhar com este Judas que um dia o trairia. Então, nós temos o desafio de caminhar com pessoas que nos amam, pessoas que nos admiram, mas também temos o desafio de caminhar com pessoas que não gostam da gente. E qual é o nosso papel nisso tudo? É seguir o exemplo do Mestre Jesus, é entender que nós não podemos ser afetados pela ação das pessoas. Nós precisamos ser aqueles que influenciam e não que são influenciados por abandono, rejeição, traição. Aqui a gente encontra essas três coisas: rejeição, abandono e traição. Você tem que lidar com essas situações na sua vida, já teve que lidar com essas situações na sua vida, abandono, traição, rejeição. Eu já várias vezes. E o que foi que fez eu me manter de pé? A convicção de quem eu sou em Cristo.
do que eu tenho para oferecer. Pedro diz, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras. Pedro não diz para onde, ele diz para quem. Porque ele não está falando de geografia, ele está falando de relacionamento. Então, seja você a pessoa que as pessoas vão olhar e vão dizer, não posso sair de perto de você. Porque se eu sair, quem vai perder sou eu. Porque você tem sido bênção na minha vida. Então, jorre bênção, seja bênção, assim como Jesus. E as pessoas então se sentirão presas a você, não pelo autoritarismo, não pela ameaça, mas pela certeza de que você tem algo que elas precisam. Jesus tinha palavra de vida eterna. Aí minha pergunta é, você tem palavra de vida eterna? Se não, adquira, porque ela está disponível para você. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer por essa manhã, pela vida dos meus irmãos. Quero profetizar uma manhã de bênção, de vitória, uma manhã na tua presença. Que o Senhor possa abençoar os teus filhos de maneira sobrenatural. Que a vida deles seja tocada pela tua presença, que teu Espírito possa guiá-los, conduzi-los por um caminho de aprendizado e vitória. Que essa semana seja marcada pelos livramentos do Senhor, pela tua provisão, em nome de Jesus. Amém. Beijo no seu coração. Graça e paz.